Quarta-feira a gente tem uma ocorrência de síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. Provavelmente você já ouviu falar nesse diagnóstico, só que tem grande chance de você nunca ter atendido nenhuma vez na vida. E depois de um certo tempo dando plantão, quando você conhece um diagnóstico que provavelmente você nunca atendeu, é mais provável que você já tenha atendido alguma vez, só que você não conseguiu reconhecer. E isso às vezes acontece porque vão ter quadros clínicos que ele possui apresentações que elas são muito brandas e às vezes são muito inespecíficas. A gente abriu uma ocorrência na hora do almoço. Eu tava almoçando, aí o condutor chamou, falou que provavelmente uma paciente que estava em PCR, porque ela não estava respondendo e não estava respirando, segundo o chamado do solicitante. E quando a gente chegou no local, ela estava deitada de bruços, virado, né? Uma senhora de uns 85 anos. Cheguei com o desfibrilador, achei que ela realmente estava parada. E aí, quando eu virei ela para olhar o ritmo no monitor, ela já deu um grito ali, né? Na hora que eu puxei ela. Então, bom, ótimo, pelo menos a gente viu que ela não estava parada. E aí chamava ela não conseguia responder direito, ela estava muito torporosa, meio comatosa, e a família falou que ela tinha problema de audição, né? E aí a gente não conseguia. Pode ser isso daí, podia ser um dos motivos que falava com ela, não respondia tão bem. Mas você via que ela estava muito identificada. E aí começamos a tirar os sinais vitais. Ela estava com, a GT estava 560 no nosso glicosímetro, depois lá no hospital estava THI. Pressão inaudível, frequência cardíaca estava perto de 90 e poucos, frequência respiratória uns 18, assim, não estava espineica, não estava taquipneica, e saturação também não pegava no oxímetro. E aí ela tinha meio urinado, né? A gente levou ela para VTR e eu pegar uma acesso, começar a fazer um pouco de volume, fui tirando um pouco da história com a família, ver comorbidades. E aí, toda vez que você pega um paciente que ele não está tendo curva de oxímetro, o que pode estar acontecendo? O oxímetro ele só vai soltar um valor se estiver passando sangue pela periferia, porque como ele vai emitir uma luz infravermelha de um lado do sensor, essa luz tem que chegar do outro lado, e aí ele vai ver o quanto que desvia dessa luz infravermelha, de acordo com as hemácias que ela bate. Se a massa tiver com oxigênio, ela vai dar uma porcentagem. Se ela tiver com gás carbônico, ele vai dar um outro valor. Esse oxímetro ele vai precisar que passe sangue pela periferia para ele soltar um valor. Então, quando não curva, é sinal de que provavelmente esse paciente ele não está conseguindo perfundir periferia. E aí, essa paciente, então, ela tinha indícios de que ela estava choque, né? Rebaixamento de nível de consciência, PA inaudível, oxímetro que não curva. E quando a gente vai pensar em causas de choque, síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica não é uma das causas que vem na nossa cabeça. A gente vai pensar em choque hemorrágico, choque distributivo, choque hipovolêmico, choque cardiogênico. E quando você consegue delimitar mais ou menos a causa do choque, você vai para as etiologias, via de regra, a síndrome hiperosmolar não é uma delas, né, que a gente coloca na cabeça. E depois deixamos lá o paciente no Providência, né, o passei pro colega no plantão, ele solicitou os exames laboratoriais e daí depois realmente ele veio confirmando essa nossa hipótese e ela estava lá com sódio de 144, glicemia estava em HI, tinha uma lesão renal aguda lá, uma ureia de 190 e poucos, com uma create de 2 e pouco, parecia ter um quadro infeccioso no hemograma também, e, enfim, ela ia fechar esses critérios laboratoriais para o estado de hiperosmolar hiperglicêmico. E como é que a gente faz para dar o diagnóstico disso, né? A gente tem muita fama da cetoacidose diabética, né? Como se fosse um mantra. Todo mundo sabe reconhecer, porque ela dá apresentação clínica muito exuberante, com aquela respiração de Kussmaul, geralmente pega criança. E a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, ela também é uma emergência endocrinológica. E, curiosamente, a gente sempre lembra da cetoacidose diabética, mas a gente acaba não lembrando, né, da síndrome hiperosmolar. Só que quando você vai para a literatura pegar dado de mortalidade, a síndrome hiperosmolar, ela mata de 5 a 10 vezes mais. Ou seja, ela é muito mais grave do que a cetoacidose. Que em adultos, às vezes, a gente tem mortalidade perto de 1%. E por que a gente não reconhece isso? Exatamente por causa da apresentação clínica que a gente não costuma lembrar. A causa que leva a essa síndrome hiperosmolar é quando a gente tem um aumento de osmolaridade intraplasmática. E aí esses osmóis ativos, eles puxam muita água para o intravascular. Essa água no intravascular, associada ali com a hiperglicemia, ele começa a fazer uma diurese osmótica, porque como a glicose é uma substância grande osmoticamente ativa, quando ela passa para o rim, a valores acima de 180, 200, o rim perde essa capacidade de filtrar e ele acaba espoliando o volume. Esse paciente, quando ele começa a espoliar volume, ele precisa começar a tentar diminuir a perda de água livre para que esse paciente ele não venha parar por um choque hipovolêmico. Então, o que ele começa a fazer? O hipotálamo dele começa a liberar o ADH, que é o hormônio antidiurético, para reabsorver essa água, e o sistema renino-angiotensina-aldosterona também começa a liberar. E a aldosterona ela vai fazer a reabsorção do sódio no túbulo contorcido distal. Então, esse paciente, ele começa a perder uma água muito concentrada em urina e ele começa a reabsorver sódio e água.
A consequência é que a manutenção crônica disso, associada a um paciente que às vezes tem restrição de acesso à água, ou porque ele não sente muito assim, paciente idoso, e no caso essa paciente idosa, ela morava sozinha, esse paciente ele vai espoliando o volume, ele não vai repondo. Então esse paciente, ele vai fazer níveis de desidratação que são um dos mais severos que existe na medicina. Era uma paciente que tinha mais ou menos uns 35 a 40 quilos, e a gente tem dado na literatura que esses pacientes, às vezes, eles podem perder de 10 a 15% de volume, de peso corporal só em água, né? Então, o paciente adulto vai perder de 8 a 12 litros. E na hora de fazer a correção desse problema da perda da água livre, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como esse paciente ele tá com uma grande quantidade de soluto intracelular, o cérebro, para ele não desidratar extremamente, não fazer uma crenação, ele começa a guardar alguns osmóis ativos dentro dos neurônios e das células da glia. As células da glia ali são aquelas células que ficam ao redor do neurônio que serve para nutrir ele, que é astrócito, oligodendrócito. Ele recebeu esse nome porque o Rudolf Virchow, que é aquele mesmo da tríade de Virchow lá, que era um patologista alemão, ele achava que isso aí eram células que só serviam como uma espécie de uma cola ali ao redor do neurônio. E aí da glia significa da cola, acho que é grego também. A maioria dos termos de medicina é latim e grego, né? Então o cérebro, para não acontecer essa crenação e o cérebro ele não desidratar e enxugar, então ele começa a juntar esses osmóis ativos intracelulares para poder ter um equilíbrio da água, né? O que é osmolaridade? É a capacidade de um soluto puxar líquido para dentro do seu solvente. Então a água, como ela tem livre passagem pelas células, se você tiver com um paciente osmoticamente ativo muito concentrado dentro do vaso, ele vai puxar água de todos os tecidos e com isso o cérebro também perderia muita água. Se na hora de você começar a corrigir esse paciente, então, por exemplo, para a gente fazer cálculo de osmolaridade, a osmolaridade, o clínico ele afere no beira-leito, né? Então é 2 vezes o sódio mais a glicose sobre 18. Então, digamos que ela tivesse uma glicose lá, DHI, 600, ou sei lá, 640. Daria 35, 32, 33 de glicose. Aí só de 144, então 288 mais 34 dá 320, né? A osmolalidade média do sangue. A osmolalidade é o osmômetro mede, né? Se o médico, a gente não pede isso na clínica. Tem lugares que teriam esse exame laboratório, mas a gente não pede. Aí o osmômetro ele vai medir a quantidade de soluto por quilo, por massa, né? Então, osmolalidade tem a ver com quilo, que é da massa. Osmolaridade tem a ver com litro, que daí é a quantidade de soluto por solvente. A gente calcula a osmolaridade, estimando quanto que é a osmolalidade, né, que é a máquina mede. Então, quando você pega a osmolaridade normal, ela vai estar em torno ali de 280, 290 miliosmols por quilo. E naquele paciente ali, a gente estava estimando que tivesse 320, 330. Então, na hora que você começa a fazer essa correção, você começa a ter que dar água livre. Então, a gente começa a jogar volume para esse paciente. E qual que é a forma correta de repor volume? Primeiro é repor no solo fisiológico, ou solução isotônica, é o Ringer lactato, né? E aí, fazendo essa reposição, primeiro você quer corrigir a desidratação do choque. Por que isso é mais importante? Porque isso está matando. Então, se você começar a fazer água livre nesse paciente, essa água ela vai para o terceiro espaço e não resolve o problema do choque do paciente. Então, primeiro você começa a repor uma solução isotônica para corrigir a volemia intravascular. Depois que você consegue tirar esse paciente de sinais de choque, aí você começa a fazer correção de déficit de água livre. Aí, depois que esse paciente, então, normaliza a PA, frequência cardíaca ok, começa a curvar o oxímetro, recupera nível de consciência, aí você mede de novo o sódio do paciente, calcula quanto que está o sódio corrigido, e aí se esse sódio corrigido for abaixo de 135, você faria a solução isotônica, e se for acima de 135, você começa a fazer soro ao meio, porque esse paciente ele vai estar com um déficit de água livre, né? E a soro ao meio é a solução glicofísio, por exemplo. E a glicose, você tem que começar a corrigir daí com bomba de insulina endovenosa, e obviamente você vai precisar do potássio, porque a insulina ela joga potássio também para dentro da célula, então se o paciente tiver com hipocalemia, você tem que repor potássio junto, então o tratamento é muito próximo ali do que é a cetoacidose diabética. E você tem que tomar muito cuidado na hora de você fazer essa correção dessa glicemia, porque se você começa a baixar demais a velocidade da glicemia, a insulina ela vai na membrana da célula, ela funciona como se fosse porta e fechadura, né? Então a insulina ela gruda na célula, na membrana celular da célula, sejam células musculares ou hepatose ou qualquer outro tipo de célula, e ele está livre de passagem para a glicose. Quando essa glicose ela entra para dentro da célula, naturalmente aquele líquido que está para o intravascular, ele vai entrar junto com a glicose para dentro das células. E aí você imagina um cérebro que está cheio de osmóis ativos, que ele não consegue eliminar de maneira tão rápida, geralmente, sei lá, 8 a 12 horas, começa a entrar a glicose para dentro dessas células e osmoticamente ele fica com uma concentração mais baixa no intravascular. Essa água ela vai começar a entrar para dentro do crânio, porque ele vai ter livre passagem também na barreira hematocefálica, começa a entrar para dentro das células gliais e da célula neuronal,
e esse paciente vai fazer edema cerebral, né? E aí o paciente ele pode morrer tanto por hipertensão intracraniana, se você corrigir rápido demais a glicose, por causa desse efeito osmoticamente ativo daqueles osmóis que o cérebro juntou para não morrer antes. E não só isso, também o paciente você pode piorar a condição do choque. Então imagina que você não corrigiu o choque do paciente e você liga uma bomba de insulina nesse paciente. Se a glicose que está mantendo a água dentro do vaso é o mínimo ali para manter um tanto de perfusão, você retirar daquilo, esse paciente você corre o risco de parar ele também por choque hipovolêmico. Então você vê como é difícil tratar paciente com síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, que você tem que tomar cuidado com edema cerebral, você tem que tomar cuidado com hipovolemia. As reposições de volume elas são gigantescas, que imagina que você é um paciente que perde 10 litros de água, você vai ter que repor 10 litros nesse paciente de água livre. E aí isso vai ser muito acima do que a gente tem indicação de, sei lá, de fazer tratamento de choque séptico, que é 20, 30 ml por quilo, para depois entrar com droga vasativa. Então você saber pensar e saber lembrar dessa hipótese diagnóstica é o que vai te deixar confiante para você continuar jogando volume nesse paciente a litros e litros, né? Porque daí você tira ele só dessa condição como choque, que a gente vai fazer uma expansão inicial e depois já vai entrar com droga vasativa, e para esse paciente, o ideal, na verdade, é continuar a ficar fazendo reposição de volume, tá bom? Então, na hora de pegar esse mosaico de informações soltas e fragmentos, às vezes você tentar achar uma hipótese que explique tudo isso é fundamental para você lembrar desses diagnósticos que não são comuns, que na verdade às vezes a gente provavelmente encontra com muito mais frequência do que a gente diagnostica, para que nas próximas vezes a gente consiga diagnosticar, beleza? Abraço, valeu.